Olá, que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja com você, meu querido, amado irmão, amigo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar um like. Se você gostar, compartilhe, fazendo um grande favor, você vai estar ajudando o canal, ok? Hoje eu quero falar sobre um assunto bastante interessante, uma pergunta que já há bastante tempo tinha vindo, né? E eu estava esperando um momento mais oportuno para poder falar sobre esse assunto. Os animais conversavam com os homens no início? A pessoa que fez essa pergunta, ele alegou que lá no livro de Gênesis, quando fala ainda de Adão e Eva no paraíso, Eva conversou com a serpente. E ele argumenta dizendo que para Eva, aquela conversa pareceu muito natural, dando a impressão que os animais conversavam com eles o tempo todo. Então, por isso, ela não se espanta, não se assusta, né, com a serpente falando com ela, e ela dialoga com a serpente. Mas eu quero dizer o seguinte, não há apenas essa passagem na Bíblia que fala sobre pessoas conversando com o animal como se fosse gente, né? Ou seja, com a mesma forma como nós conversamos, que seja compreensível para ambos, né? A outra passagem está no livro de Números, né? Lá no capítulo 22 de Números, nós encontramos ali a mula, a jumenta, melhor dizendo, de Balaão conversando com Balaão. E também Balaão não mostrou aqui espantado, assustado, como se a conversa fosse natural. Então, partindo desses princípios, nós poderíamos dizer, sim, os animais conversavam, mas depois Deus confundiu, né? Que quando confundiu ali a língua, né, de todos os povos e misturou para que nem todo mundo não falasse a mesma língua. Alguns argumentam dizendo que ali também os animais deixaram de falar a mesma língua que os homens falavam e cada um dentro da sua raça, né, passou a conversar de uma forma diferente. Cada animal tem a sua maneira de conversar e os homens têm, os seres humanos têm as suas maneiras de conversar e assim mesmo dividiu ainda em várias linguagens. A princípio eu quero dizer para você que não. Os animais, nenhuma passagem bíblica nos dá certeza, segurança de que realmente os animais conversavam igual aos seres humanos, de forma nenhuma. Quando se fala do Éden e coloca aqui, a única argumentação que pode até ter uma certa lógica era dizer que Eva não se assustou, não ficou amedrontada, porque aquela cobra conversou com ela. Na verdade, eu quero dizer o seguinte, não se sabe se nessa conversa registrada foi a primeira que Eva teve com a serpente. E eu acredito que não. Eu acredito que Eva deve ter outras vezes. Talvez na outra primeira vez que conversou, ela tenha se assustado sim. Como que essa cobra está falando comigo na mesma língua que eu? Ou seja, como que esse animal fala na mesma língua que eu? Sim, mesmo que fosse só ela, os outros não. Assim, como? Só o único que fala, só essa serpente que fala. Mas acontece o seguinte, eles estavam no paraíso, não havia medo, não havia receio, não havia temor, não havia espanto, não havia nada. Eles eram perfeitos, em perfeição. Então ela conversou com aquela serpente. Dialogou com ela, né? Pode até ter estranhado um pouco no momento, mas a serpente foi seduzindo, foi seduzindo. Não pense você que aconteceu que de repente a serpente foi possessa por Satanás, já conversou com Eva, já pecou e já foi expulso do paraíso. As pessoas pensam que essas coisas aconteceram dentro de uma sequência nossa, da forma como nós entendemos o dia, a hora, a semana, o mês, o ano. Não. Isso não precisa ter sido acontecer dessa forma. Ninguém sabe quanto tempo isso aconteceu da sedução. Até porque eles eram, né, perfeitos em santidade, é algo que não deve ter acontecido tão simples assim. Chegar a serpente já falado e eles já caíram na tentação. É algo que provavelmente foi sendo elaborado, Satanás foi insistindo, persistindo, 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 e a conversa era só com Eva, não era com Adão, até que chegou um dia que ele foi testando ela. Quando Eva dizia que não podia nem tocar, ele pode ter pedido primeiro para que ela tocasse. Então a Bíblia ali ela resume as circunstâncias, né? Porque se fosse escrever todos os detalhezinhos, não havia livro no mundo que coubesse. O próprio João falou que sobre aquilo que Jesus fez em 3 anos e meio não cabia tudo no livro. Não havia livros no mundo para comportar tudo que ele tinha para escrever. Agora imagina, no paraíso, o tempo, ninguém sabe quanto tempo Adão e Eva viveu no paraíso. E quanto tempo que se passou
E o que aconteceu naquele período todo? Então, não, aí quando aparece um registro, passa-se a ideia na mente das pessoas de que aquilo foi relâmpago, aquilo aconteceu hoje, amanhã já teve um encontro da tarde, já teve um encontro com Deus, já foram expulsos, estavam fora do paraíso. Não, essas coisas podem ter sido muito devagar, muito demorado, e por isso, quando chega naquele ponto que está sendo relatado ali, ela não mostra nenhum espanto mesmo, né? Mas eu entendo o seguinte, no caso da serpente, a serpente foi possessa. Portanto, Satanás possuiu a serpente e se enganou Eva, passando a ideia de que era um animal que estava conversando com ela e não um espírito demoníaco. Você está entendendo? É isso que aconteceu ali. Mas agora vamos lá para a Bíblia, quando fala sobre Balaão. Aí é mais estranho ainda, né? Porque muito depois, né, já o povo de Israel estava saindo do cativeiro do Egito, já tinha atravessado o Mar Vermelho, estava peregrinando pelo deserto, e acontece essa situação, né? Diz aqui, veio pois o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abardou sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembaiada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tomar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda e vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? Então você veja bem aqui acontece algo extraordinário. Ele abriu a boca da jumenta, ou seja, Deus operou ali um sinal, fazendo a jumenta conversar como homem. E a ira de Balaão foi tão grande, era tão grande, que ele estava cego. Ele não conseguiu raciocinar que uma jumenta estava conversando com ele. As pessoas também usam como argumento, né, aqui dizendo, não, mas ali também Balaão não achou estranho que a muda falasse com ele. A ira, o ódio cega, gente. Quando nós estamos irados, com muito ódio, nós fazemos coisas. Eu vi pessoas que já assassinaram, mataram uma pessoa de ódio. Depois se arrependeu amargamente por aquilo que tinha cometido, mas já era tarde. Na hora da raiva, do ódio, ele ficou cego e fez o desatino. Assim também com Balaão. Balaão espancou essa mula 3 vezes, essa jumenta 3 vezes, exatamente pelo ódio. Ele estava com um ódio terrível porque ela não queria ir, e ele queria ir por conta do dinheiro que ele ia receber, que ele ia ganhar. E ela enxergava o que estava na frente, ela enxergava um anjo com uma espada, que se ela passasse próximo, ele seria morto. Tanto ela como o seu proprietário seria morto. Então Deus usa a boca daquela jumenta para falar com Absalão. Então, meu querido, quero dizer uma coisa para você. Os animais nunca falaram como seres humanos. Eles sempre tiveram seus sons, que provavelmente sejam uma forma deles se comunicarem entre si, mas nunca falaram como ser humano. Nem no Éden, nem fora do Éden. Em nenhum momento isso ocorreu, ok? Então, por hoje é só. Fique com Deus, um shalom. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho e deixe o seu like.